Essa nossa reflexão de hoje é para você, é para mim. Muitas vezes encontramos-se nos momentos da nossa vida achando que nós somos bons, né? Quantas vezes já praticamos alguma ação lá em nossa vida, ajudando alguém ou fazendo alguma coisa e achamos assim, eu já sou perfeito, já sou bom, né? Faço tudo certinho. E muitas vezes a gente até questiona por que estou passando por situações difíceis na minha vida, se eu sou bom, né? Se eu faço tudo certo. Será mesmo? Nós devemos parar um pouquinho para pensar, porque nós somos maus, pessoal. Por mais que pensamos que somos bons, ainda assim somos maus. Por mais que você pratique coisas que você acha que são boas, mesmo assim isso não justifica a tua entrada no céu. Nós devemos parar um pouquinho para pensar a grandeza de Deus, o seu grande amor, a sua misericórdia sobre a nossa vida. Há muitas pessoas dessa forma. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido pessoas falarem, né? Olha, eu não faço nada de errado. Né? Você já deve ter ouvido falar, eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não faço nada de errado. Será mesmo? Nós somos maus até com esses pensamentos aí. Porque o próprio Filho de Deus falou que há um só que é bom, e esse chama-se Deus. O nosso texto hoje vai nos lembrar a época lá do Velho Testamento, lá em Deuteronômio, onde as pessoas estavam se preparando para entrar na Terra Prometida. Só que antes deles chegarem lá, tiveram alguns confrontos com outras nações nesse trajeto, né? Eu mesmo estou na minha leitura diária, eu estou agora no livro de Deuteronômio, estou lá no capítulo 6, né? Eu já estou lendo a Bíblia várias vezes, anualmente eu leio todos os que eu posso ler de capítulos diários para a gente poder encontrar mais informações e cada dia mais aprender mais do Senhor. Isso eu até aconselho a você, cada dia mais você se preencher com a palavra de Deus, porque isso vai te ajudar a se livrar de muitos pensamentos ruins que vêm sobre a sua cabeça, sua mente, para tirar você do teu relacionamento com Deus. Enfim, as pessoas daquela época, antes de entrar na Terra Prometida, encontravam outras nações. E ali Deus falava, avancem sobre essas nações e destrua todos. Quando falava todos, era homem, mulheres, velhos, crianças, tudo. E a nossa leitura hoje vai nos lembrar um pouquinho e entender sobre isso. Vamos lá então? Deuteronômio capítulo 9, versículo de 1 ao versículo 6. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você com fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo, o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse desta terra por causa da nossa justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Um povo obstinado. Isso somos nós também. Por isso nós não devemos cair nessa armadilha de pensar que algumas coisas acontecem na minha vida, eu estou indo bem, é porque eu sou bom. Não. É devido à misericórdia que o Senhor tem por nós. Lembra que ele fala também daquelas pessoas, daquele povo que era um povo mau? Era um povo idólatra, era um povo rebelde. E por isso Deus já tinha destinado aquelas nações a serem destruídas.
E quem poderia destruir? Deus, através daquele povo em que ele fez a promessa aos seus antepassados, lá no passado. Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó que aquela terra seria deles. E devido à sua promessa, essas pessoas foram para lá, mas não porque eram umas pessoas boas ou mereciam estar lá, mas devido à promessa de Deus, iriam entrar lá. Assim nós devemos parar um pouquinho para pensar também o que nós temos, o que Deus tem prometido para todo aquele que for fiel a Ele, aquele que buscar e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja que Jesus fala, se Ele vai bater na porta, se você abrir, Ele entrará, ceará com você, estará com você todo o tempo. Irmãos, quando lemos o Antigo Testamento, ficamos abismados com o que Deus mandou Israel fazer com os habitantes da terra de Canaã. Em algumas situações, Deus mandou exterminar etnias inteiras, não poupando nem velhos, mulheres, nem crianças. Para fazer tudo isso, o próprio Deus intervinha de maneira sobrenatural. Por outro lado, pensamos, será que o povo de Israel teria algum mérito ao fazer tudo isso? O texto básico da nossa meditação traz um pouco de luz a esta questão crucial. As nações que habitavam Canaã eram uma impiedade extrema, depravadas, idólatras e excessivamente maldosas. Entretanto, ao determinar a expulsão daqueles povos, Deus advertiu os israelitas de forma como consta nos versículos 4 ao versículo 6 da nossa leitura bíblica de hoje. E quero lembrar um pouquinho, que essa maldade desses povos, dessas pessoas lá do Antiguidade, chegava ao extremo de pessoas sacrificar os seus próprios filhos a deuses, É uma idolatria tremenda. E você faz um paralelo para a situação que nós estamos vivendo hoje. Quantas vezes já vimos noticiários, de pessoas sendo sacrificadas por aí? Muitas vezes vemos tanta idolatria no mundo, As pessoas deixam de adorar a Deus por causa de bens materiais, deixam de buscar a presença de Deus por causa de qualquer outra coisa. Pessoas que passam dias e horas na frente de uma fila aguardando um cantor chegar. Pessoas que usam até fraldas descartáveis, Fraldas geriátricas, aquelas fraldas para aguentar muito tempo ali fazendo as suas necessidades, para não perder um horário, um momento de estar diante de um show daquele ali, daquelas pessoas que alguns shows desse aí são verdadeiras afronta ao Senhor. Pessoas que estão ali para idolatrar até o inimigo, até o diabo. E pessoas estão ali, loucas, perdidas, em busca de saciar algum desejo do seu coração. Essas pessoas lá no passado, era dessa forma também. Devemos ficar atentos para não cair nessa mesma situação. Então vamos lá para o nosso texto, que é versículos 4 e 6 da nossa leitura de hoje. E a gente vai esclarecer um pouquinho mais essa situação. Depois que o Senhor, seu Deus, os tiver expulsados da presença de vocês, não diga a si mesmo, o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse dessa terra por causa da nossa justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, seu Deus, os expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo, isso é no versículo 6 quando diz, portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá essa terra, essa boa terra para tomar posse, pois você é um povo obstinado. Os benefícios, irmãos, concedidos a eles não eram resultado nem da justiça, nem da capacidade deles, mas graças de Deus. E os outros povos não seriam expulsos de lá por serem inferiores a Israel, mas porque Deus condenara a sua maldade também em cumprimento à promessa de Deus, que Deus tinha havido dado aos seus ancestrais, de que os descendentes deles possuiriam aquela terra. Da mesma forma também, nós não somos beneficiados por Deus por causa da nossa justiça ou retidão. Somos como o povo de Israel, um povo obstinado. Mesmo assim,
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está em João 3,16. De fato, somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, e isso não é um merecimento nosso, mas graça que Deus nos dispensa. Portanto, os ímpios são condenados não por causa da injustiça de Deus, mas por causa da sua própria impiedade, depravação, idolatria e maldade. Porque nós já falamos aqui, lá em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados é que causam separação entre nós e Deus. Portanto, muitas vezes, quando vemos pessoas em situação difícil, não vamos apontar o dedo e dizer: olha, Deus está sendo injusto com essa pessoa, porque é uma pessoa tão boa, a pessoa faz tantas coisas boas, ela pratica tantas obras de caridade, é tão boa, por que ela está sofrendo tanto? Cuidado, porque nós não sabemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes nós não sabemos o que aquela pessoa está fazendo. O que nós podemos ter em mente e conhecer que Deus tem uma vida eterna disponível para todos aqueles que o buscarem, todos aqueles que respeitarem a sua palavra, todos aqueles que o obedecerem, porque o sacrifício já foi feito, né? O preço já foi pago pela nossa entrada na terra prometida. A nossa terra prometida hoje é a Nova Jerusalém, a eternidade. Aquelas pessoas no passado lutavam com aqueles seus inimigos a caminho da sua terra prometida, terra que emana leite e mel, terra de fartura, mas enfrentariam nações idólatras, nações pervertidas com pecado. Hoje nós somos livres do pecado, porque Jesus nos libertou. Não é mérito nosso, mas é uma alegria muito grande saber que Deus nos amou tanto que deu seu Filho para que nós pudéssemos ter a eternidade. Quantas pessoas têm perdido essa oportunidade por causa das coisas do mundo? Estão fazendo pouco do sacrifício de Cristo, perdendo a oportunidade de entrarem no céu. Irmãos, somos salvos pela graça de Deus, não por nossa justiça e por nossas boas obras, entre aspas. Deus, vendo nossa condição de pecador, sem condições nenhuma de ser salvo, enviou seu Filho Jesus para ser sacrificado por nós e assim nos perdoando, livrando da condenação eterna. E agora, nossa gratidão a Ele é viver de uma forma que o agrada. Esse amor de Jesus por nós, por Deus por nós, esse amor nos constrange. Como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou para que pudéssemos também ressuscitar com ele no fim, lá no fim. No momento certo, ele nos trará de volta para estar com ele no céu. Não se preocupe com o dia de amanhã e não fique também valorizando as suas boas obras se você é bom. Continue a praticar aquilo que você sabe que Deus gosta e que Deus ama que você faça. Mas não faça achando que por você estar fazendo, você é privilegiado, ou você fazendo isso, você vai ter algum lugar especial no céu. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que morreu por todos, logo todos morreram. Morrer para esse mundo é se preparar para viver para a eternidade. A frase, o amor de Cristo nos constrange, que está em 2 Coríntios 5,14, que significa que o amor de Deus, amor de Cristo, nos motiva, nos impulsiona a viver de uma maneira que espelhe a sua graça e sacrifício. Essa motivação surge da compreensão de que Cristo morreu por todos e que, portanto, todos que vivem devem viver para Ele e não para si mesmos. Não viva se satisfazendo com as coisas do mundo, mas viva para satisfazer aquele que morreu por você. Ele entregou sua vida para que você tivesse vida eterna. Não é mérito seu, não é mérito nosso, é graça.
é graça não merecida. Devemos estar gratos a Deus por tudo, pelo perdão e pela oportunidade, por algo tão especial que Ele tem preparado para nós. Ele preparou algo especial para as pessoas do passado, uma terra de grande fartura, mas para chegar a ela, enfrentaria alguns inimigos e Deus alertava: cuidado, não se envolvam com eles, para vocês não caírem na tentação e perderem a oportunidade de entrar nessa terra prometida. Alguns ficaram no deserto devido às suas murmurações, outros entraram com muita dificuldade. Hoje nós temos a oportunidade de ir para o céu. O que está te impedindo de estar e ter esse relacionamento com Jesus? Pense na sua vida. Está fazendo tudo o que Jesus tem aprovado, tudo o que Ele pediu para você fazer? Viva conforme a sua vontade e receba o perdão dos seus pecados e se prepare para a entrada em Jerusalém, a nova Jerusalém que Jesus tem preparado para todos aqueles que o respeitam, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Pai nosso Deus, nós somos gratos, mais uma vez estamos aqui para te agradecer. Agradecer pela tua palavra, pelos ensinamentos que nós temos aqui lá do passado, em que as pessoas receberam a promessa de entrar na terra prometida, uma terra de fartura. E quão diferente é, Senhor, a nova Jerusalém, o paraíso de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para todo aquele que ama o Senhor e respeita a tua palavra, os teus mandamentos. Todos aqueles que aceitaram teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Eu te agradeço porque o Senhor se revelou a nós através do teu Filho Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor é amor. Você tem nos dado uma oportunidade de arrependimento. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela essa graça, pelo esse perdão dos nossos pecados. Nos ajuda a entender que tamanho sacrifício foi esse de Cristo naquela cruz para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados e não desvalorizar, Senhor, mas que podemos cada dia mais nos alegrar na oportunidade de fazer aquilo que é certo, aquilo que te agrada, e não colocarmos em nossos corações que somos bons, mas que possamos entender que somos maus e que o Senhor é bom e o Senhor tem nos perdoado. E através desse sentimento de alegria de saber que o Senhor é bom e poderoso e tem nos dado essa oportunidade, devemos ser gratos, vivendo de uma forma que agrada o Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia, pela semana que está começando, Pai. Abençoe cada um dos ouvintes que estão nos acompanhando aqui. Eu não sei a sua situação que está passando nesse momento, mas o Senhor sabe. Então proteja-os, dê sabedoria para eles a se desviar daquilo que é errado e se apegar àquilo que é bom, aquilo que vem de Ti, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa inundar os nossos corações e nossas vidas, sabendo entender que a Tua graça é suficiente para nós. O Teu amor é maravilhoso. Nós agradecemos, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see.
pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou e agora eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Graça maravilhosa, quando ouvi doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje eu sou feliz.